Eu diria para você que eu posso ser um super idoso com o joelho danado, mas eu não consigo ser um super idoso com uma mente fracassada. Entendi. Você está entendendo? Então, assim, a mente é que vai me garantir eu ter essa conquista. Porque hoje, a ciência, na universidade, a gente buscava um conceito de envelhecimento bem-sucedido. E a gente chamava esse envelhecimento bem-sucedido de envelhecimento saudável. Peraí, a gente pode ter envelhecimento bacana com doença. Entendeu? Sim. Então ele pode. O bem-sucedido é muito variado. Daí mudou-se para envelhecimento ativo. Então, você vê que o que nós precisamos hoje não é o envelhecimento que o indivíduo vai gabaritar em todos os aspectos, mas ele precisa ter energia. E a mente é essa mente que você colocou, que é uma coisa importante. Se eu tenho uma mente bacana, eu tenho propósito, eu tenho uma condição de interagir com as pessoas, eu tenho uma condição de olhar para frente, porque tudo isso me faz um super idoso. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Ô doutor, pra galera que ainda não tem esse conhecimento sobre os super idosos, o que são? Então, esse é um termo que foi... Então ele foi inventado, a gente começou a perceber que a maioria tinha um grupo de idosos muito raros, né? Eles eram poucos entre um grupo grande, porque agora que nós estamos conhecendo os idosos, né? A gente não tinha idoso, a gente tinha um cara lá que sobrava. Agora não, agora todo mundo tá virando idoso. Os caras mais ou menos, os caras doentes, e nesse grupo tem uns caras que são muito acima do normal, principalmente do ponto de vista cognitivo, que é o cérebro, né? Então, quando a gente fala de super idosos, nós estamos falando muito de pessoas que levam o cérebro com saúde acima dos 90 anos e conseguem fazer coisas muito improváveis pela grande frequência de doença neurológica, né, do cérebro em pessoas que chegam nessa idade. Então, super idoso é uma característica de poucos, né, quando eles conseguem ter um cérebro bastante produtivo, bastante eficiente, mesmo tendo uma grande idade, normalmente acima dos 90 anos. E geralmente essas pessoas que conseguem chegar a uma idade alta, assim, né, se comparando com outras pessoas, se deve ao fato de que é fator genético, é um estilo de vida, o que se deve ao fato? Olha, a genética, ela tem uma importância, ela tem, sem dúvida nenhuma, a genética tem uma importância para garantir que a gente fure a barreira dos 90 anos, tá certo? Então, assim, eu acho que todos nós, para chegarmos aos 80 anos, 80, 85, a genética vai ser responsável por 20 a 25% da nossa chance. Tá bem? O resto é estilo de vida. Mas para a gente furar essa bolha e chegar aos 90 anos, a gente precisa da ajuda da genética. É evidentemente que eu não posso só ficar lá, olha, eu tenho uma genética bacana, eu vou detonar aqui. Não, e pode ser que eu viva muito, mas com má qualidade. Eu não serei um super idoso. Sim. Porque quando a gente fala do super idoso, não é a fita métrica que se mede o super idoso, não é o tempo que ele vive só, mas é a intensidade com que ele consegue entregar. É o tanto que ele consegue representar, ter saúde, ter produção, olhar para frente. Então, eu diria para você que a genética garante a gente chegar nesse grupo, mas como é que nós vamos chegar depende muito do estilo de vida. E cada vez mais o estilo de vida deixou de ser menos biológico. Não significa que o biológico não tem importância. O sal, o açúcar, a verdura, a fruta, a gordura, tudo tem uma importância muito grande no envelhecimento. Só que nós começamos a entender que outras coisas também começam a fazer diferença. E aí a gente pensa o seguinte, poxa vida, ter generosidade, ter gratidão, ser um cara otimista,
ter propósito, tudo isso faz com que você também tenha um bom envelhecimento. Então, vocês vejam que é a genética com a questão biológica e com essas habilidades psicoafetivas que a gente chega a esse grande prêmio de ser um super idoso. Ô, doutor, assim, beleza, a gente já entendeu que é todo um conjunto para você conseguir chegar nessa, ser um super idoso. Mas assim, quanto é mental e quanto é físico a importância para você conseguir chegar lá? Eu entendi a sua pergunta. Você fala assim, então assim, se eu tiver uma condição boa, física, né, pressão bem controlada, Isso. diabetes bem Faço controlada, exercício físico, colesterol bem tudo. controlado, né, eu sou um bombeiro Aham. malhado aí, né, e aí eu tenho essa garantia da parte física, eu vou conseguir a parte física da minha saúde. Só que hoje a gente reconhece que a saúde, ela é uma coisa... Nós temos a saúde física, a saúde mental, a saúde psíquica, a saúde social, a saúde afetiva, a saúde financeira. Então, a parte mental é que ela vai ser o drive de tudo isso, né? Vai ser o gerenciador de tudo isso. Eu diria para você que eu posso ser um super idoso com o joelho danado, mas eu não consigo ser um super idoso com uma mente fracassada. Entendi. Você está entendendo? Então, assim, a mente é que vai me garantir eu ter essa conquista. Porque hoje, a ciência, na universidade, a gente buscava um conceito de envelhecimento bem-sucedido. E a gente chamava esse envelhecimento bem-sucedido de envelhecimento saudável. Peraí, a gente pode ter envelhecimento bacana com doença. Entendeu? Sim. Então ele pode. O bem-sucedido é muito variado. Daí mudou-se para envelhecimento ativo. Então, você vê que o que nós precisamos hoje não é o envelhecimento que o indivíduo vai gabaritar em todos os aspectos, mas ele precisa ter energia. E a mente é essa mente que você colocou, que é uma coisa importante. Se eu tenho uma mente bacana, eu tenho propósito, eu tenho uma condição de interagir com as pessoas, eu tenho uma condição de olhar para frente, porque tudo isso me faz um super idoso. Até olhando assim um exemplo para o meu avô, que teve Alzheimer, né, antes dele falecer, meu avô com Alzheimer, ele pulava portão, fugia de casa, a gente achava ele no meio do centro de Arapongas, porque a parte física tava 100%, não tinha problema nenhum, não tinha problema no joelho, não tinha problema em articulação nenhuma, era só a cabeça mesmo. Não, e agora, esse não entra no quadro do super idoso, né? Sim, o super idoso é o indivíduo que tem um cérebro, porque, veja, o fato de eu ter, por exemplo, se você é convidado para o aniversário de alguém de 93 anos, qual é a chance desse indivíduo de 93 anos estar com uma doença mental ou uma dificuldade neurodegenerativa? Muito grande, alto, né? Muito grande. A menor parte dos indivíduos aos 93 anos serão esses super idosos, né? Então, o que nós temos que fazer e entender é o que levou isso, né? Se a gente ficar imaginando que a genética é que levou lá, a gente fala, então, quando você nasce, você já sabe se você vai ser um cara bacana na velhice ou não. Não é bem assim. Não é bem assim. A genética vai me instrumentalizar para eu conseguir chegar lá. Mas eu preciso muito mais do que uma saúde física, eu preciso também ter essa saúde psíquica e afetiva. E a gente sabe que isso é o pulo do gato. É o pulo do gato de envelhecimento, é esse jeito, sabe assim? O tanto que eu brilho os olhos, o tanto que eu olho para frente e o tanto que eu olho para trás. Mas eu não olho para trás de ficar com o pescoço amarrado, eu olho para trás como referência para continuar olhando para frente. Então talvez seja esse o pulo do gato, isso que faça a gente realmente viver uma vida bacana depois dos 80, 90 anos. E assim, até o grande causador que o Rodrigo falou desse episódio foi o caso da Fernanda Montenegro, né, que a gente produziu um conteúdo sobre isso, mas sim, voltado para essa área dela, e tem até o caso do Ari Fontoura, né? Ele também é um ator, né? Então, assim, são profissões que envolvem muito o fator mental, né? Você
decora texto, você às vezes precisa aprender a ser outra pessoa no personagem que ela é. Você acha que esse fator foi muito relevante para ela chegar até lá? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, o cérebro, ele gosta deste desafio. Desse desafio que sai do óbvio. E todo mundo que trabalha como arte, né, os artistas, eles têm essa capacidade. Né? A ciência tá cheia de evidências mostrando isso, que trabalhar com arte, ter uma visão de arte, ter uma prática de arte, e não precisa ser um artista, você pode ter a arte dentro do seu dia a dia, dentro do seu hobby, dentro do seu lazer. Quantas pessoas ficam só no sofá e não produzem nada? Então elas poderiam fazer alguma coisa, entendeu? É lógico que o que nós conhecemos de arte, de expressão artística dos indivíduos idosos dessa geração, tinha muito cara de artesanato, né? Mas quando você também consegue avançar com um pouco de ousadia, então você vê os escritores, né? Os atores, sem dúvida nenhuma, o fato deles viverem sempre o que era o objeto de trabalho deles? Era esse cérebro. É diferente, por exemplo, de um indivíduo que mexe só, por exemplo, aquele pequeno agricultor que não foi alfabetizado e que todos os dias ele trabalhava fazendo a mesma coisa, né? Ele tem uma vida física talvez muito boa, o músculo muito bom, o osso muito bom, mas certamente ele vai ter uma saúde mental menor. Tanto é que a frequência de demência em pacientes, em pessoas com baixa escolaridade é maior. É maior. Então, quanto mais eu usar a minha cabeça, é melhor. Se eu conseguir usar a minha cabeça, além do óbvio, e aí entra a questão artística, a sensibilidade, melhor ainda. E o que os estudos estão mostrando, que eu posso usar a minha cabeça no objetivo, além do óbvio, na sensibilidade, eu posso usar minha cabeça na espiritualidade. Quando eu acredito em alguma coisa que sai desse mundo, que transcende isso, que é o que a gente chama da metafísica, eu tenho impacto na minha condição de saúde mental, da minha condição de saúde física e da minha condição de saúde espiritual. Então, vocês vejam que quantas prateleiras a gente constrói aí que são importantes, né? Quando a gente preencheu bem a primeira prateleira da parte física, nós vamos para a parte mental, e aí depois nós vamos para a parte mental, e eu queria dar luz a essa parte mental, colocando a sensibilidade e ainda depois a espiritual. Você vê que isso a gente está descobrindo como foi feito, para que foi feito o corpo humano, o cérebro humano, né? Tem alguma pesquisa, assim, aí completamente fugindo do roteiro que a gente levantou, mas o senhor falando sobre isso, me surgiu essa dúvida. Tem alguma relação entre, por exemplo, uma pessoa que é ateu desenvolver mais demência ou não? Que foi muito específico, né? Mas não necessariamente a demência. Existem estudos muito robustos, a gente usa esse termo, né, robustos, com uma evidência bastante clara de que a espiritualidade, as crenças, quando eu acredito em alguma coisa que transcende esse material, eu tenho menores frequências de doenças crônicas. Tá bem? Antes a gente achava que era só o enfrentamento, que a gente chama de coping, né? O enfrentamento. Não, eu enfrento melhor uma quimioterapia se eu tiver espiritualidade. Eu enfrento melhor uma insuficiência cardíaca se eu tiver espiritualidade. Não é só o enfrentamento. Eu tenho melhores condições até para ter menos doença. Porque parece que essas pessoas também coincidem com uma integração um pouco maior. Agora, especificamente demência, não conheço. Agora, o indivíduo nós não estamos falando que o indivíduo ateu vai viver necessariamente mal de saúde. Nós estamos dizendo que se o indivíduo tiver uma crença, ele vai ter uma condição mais favorável para isso. Antes era só uma impressão. Hoje se tem dados concretos de que a espiritualidade, a religiosidade tem um impacto, sim, nas condições de saúde. Legal demais. Porque quando a pessoa